Depois eu, depois eu vou subir no YouTube, Carol, aí você tem como acessar. Tá. Mas, ó, é assim, não tem limite de páginas, tá? O mínimo geralmente é 15, mas assim, só de capa, contra capa, agradecimento, sumário, não sei o quê, é só isso, sem zoeira, já vai uns 8. Então, Uhum. umas 8 páginas. Então, não vai muito, não foca muito nisso, não, né? Tá. O que que eu fiz? Eu te mandei, na semana passada, ainda bem que você me lembrou, mandei os livrinhos, né? Sim. Aí, do que eu me lembre, deixa eu pegar aqui o que eu anotei. Do que eu me lembro, você tinha comentado que eu queria fazer sobre satisfação, Isso. né? E aí, o que que eu ia sugerir para você? Se você já fez alguma coisa, se você já montou alguma coisa, você me manda para dar uma olhada, né? E eu queria mandar para você exemplos de como fica esse tipo de estudo já pronto. Deixa eu ver, Certo. né? Eu vou mandar para você. Peraí. Não é exatamente igual, tá? Mandei agora para você no WhatsApp. Não Tá. é exatamente igual, só que isso aqui é mais ou menos assim que fica, né? Porque daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar pessoas que estão trabalhando e a gente vai verificar níveis de satisfação. Daí a gente vai criar subcategorias. Por exemplo, a gente colocou aqui idade, se trabalhar na área de atuação, a gente vai verificar tudo isso, né? Uhum. Tem um artigo aí, deixa eu mostrar, que eu mandei para você, um que está Sinify, tá? Eu vou aqui compartilhar a telinha com você para você ver. Por que que eu mandei esse artigo para você? Porque ele te dá uma ideia de como fica o trabalho no final. Então, por Certo. exemplo, aqui tem a introdução, tem referencial teórico, tem tudo, e aí você vê que o pessoal faz. Primeiro, eles explicam o básico do que é os conceitos centrais, né? Então, por exemplo, aqui é liderança, mas no seu caso poderia muito bem ser, por exemplo, satisfação. Aí, a gente já pode entrar, por exemplo, falando de estudos correlatos. O que seriam esses estudos correlatos? É verificar o que, que já saiu aí publicado, por exemplo, sobre satisfação em faixa etária, satisfação de gênero, carga horária semanal. Aí a gente faz uma pincelada do que está sendo publicado por aí, Certo. Uhum. tá? E É, aí, eu... pode falar, Perdão, pode desculpa. falar. Não, pode falar, pode falar. Eu tinha visto em alguns artigos que eles dão, tipo, uma separada no tema. Tipo, primeiro faz uma abordagem, depois relaciona com alguma outra coisa que vai falar no artigo. Mas eles, tipo, separam em tópico. Eu posso fazer isso, tipo, só enfiar no referencial tudo, ou você prefere que vai separando para ficar mais claro? A questão é, quando você separa por tópicos, você acaba tendo que colocar bem mais coisa, Eu percebi isso. né? Então, o que que eu sugiro a você? Que você explique sobre satisfação, temática sobre satisfação, e que a gente tenha pontos de vista né, teóricos, aliás, diversos, sobre várias categorias, para a gente poder comparar a teoria e a prática. Então, para isso, eu sugiro que você faça uma coisa um pouco mais sucinta. Tá. Tá, Uhum. então, assim, por exemplo, você procurar dois estudos relacionando satisfação e gênero, procurar dois estudos relacionando satisfação e idade, dois estudos relacionando sobre o setor, alguma Uhum. coisa assim. E assim, tem bastante coisa, tá? Uhum. Basta você digitar satisfação no trabalho no Google, que você vai encontrar bastante coisa, Certo. Uhum. tá? Porque a Eu gente já dei. precisa comparar. Uhum. Eu já dei uma pesquisada assim por cima e eu vi que tem realmente bastante coisa que eu fiquei, mano, se eu ficar aprofundando, vou demorar bastante nesse referencial. Mas a minha dúvida era mais sobre isso, porque como você separou por tópico, mas eu fiquei, se eu for separar também, vai demorar mais. Mas eu vou te mandar só a introduçãozinha que eu já fiz o referencial. A gente tinha comentado de começar pela metodologia, mas eu ainda estou um pouco perdida no Na que eu vou verdade, a falar na gente já metodologia. começou pela metodologia, sabe? Porque olha só, a gente já começou escolhendo instrumento de coleta. Então, isso já Ah, é sim. metodologia, entendeu? Entendi. Aí, então, assim, um pouquinho mais adiante, o que que seu estudo é? Seu estudo, ele é descritivo.
Ou seja, você não vai fazer conclusões de nada, você só vai descrever alguma coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, os seus respondentes dizem, por exemplo, que pessoas que trabalham na área são mais satisfeitas do que as pessoas que não trabalham na área, que pessoas mais jovens são mais satisfeitas com o trabalho do que as que são um pouco mais velhas. Você vai só descrever, tá? E o muito que você vai fazer por isso que a gente faz o referencial. Então, você vai colocar assim, olha, na minha amostra foi mostrado que pessoas que trabalham na área são mais felizes, né? Mais satisfeitas. Isso é igual ao que o autor lá disse. Né? E esse autor disse que isso acontece por causa daquilo, né? Então, você está levantando uma hipótese. Tipo, ó, o fulano disse que isso acontece daquilo, né? Mas foi o fulano que disse, não é você que está fazendo nenhuma inferência, porque, né? E aí, uma outra coisa que depois eu gostaria que você visse com calma esse artigo, especialmente esse do feedback que eu te mandei, esse artigo, assim, é do evento desse ano, eu peguei para avaliar ele, eu achei ele tão bom, que eu falei, cara, deixa eu mandar como exemplo, porque acho que ele é bacana. Esse é um estudo quantitativo, tá? O seu também provavelmente vai ser quantitativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar os dados e depois a gente vai pegar alguém que entenda de estatística para colocar isso no software para a gente poder fazer cruzamento. Só isso, entendeu? E de acordo com os números, a gente vai cruzando com as teorias. Por que eu acho melhor fazer abordagem quantitativa? Para você não ter que sair entrevistando as pessoas. Sim, bem mais prático. Entendeu? Quer queira, quer não, soltou o questionário, as pessoas vão responder para você, e aí em 10 dias você já vai ter tudo, vai rodar num sistema, SPSS, coisa assim, e a gente pega os numerozinhos e escreve as conclusões, acabou. Tá? Acaba sendo bem mais rápido. Tá. Não, beleza. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para perguntar. Peraí. Tadinha, você tá até com um farolzinho baixo, você tá cansada, né? Eu tô exausta, eu acho que eu tô desesperando antes da hora com esse negócio. Acho que sim, porque você tem tempo, sabe? Não tá assim de arrancar cabelo. Mas é porque também tem... já sei o que eu ia te perguntar. Porque tem uma parte nessa matéria de TCC1 que tem que entregar até dia 20 e alguma coisinha do mês que vem. E é você que faz, é tipo uma avaliação meio pra gente passar na matéria. Sim, Alguma coisa a assim. avaliação do TCC1. Assim, eu só vou avaliar, por exemplo, se você está fazendo, né? Tem que entregar até mais ou menos a metade, mas meio que assim, agora é só você escrever um pouco de referência, porque metodologia a gente já tem. Entendeu? Na verdade, para ser bem sincera, Carol, você está numa situação melhor do que a maioria dos seus colegas. Assim, o que eu optei por fazer no seu caso? O pessoal faz assim, Carol quer dar satisfação. Beleza. Então, vamos montar um questionário, eu e você? O pessoal, com base na teoria, monta um questionário. Demora. Nossa. Entendeu? Demora. Então, eu acho mais fácil pegar um instrumento já pronto. Nossa, Sabe? sem sombra de dúvida, gente. Eu prefiro pegar já pronto, porque assim, se alguém me encher o saco, como que você sabe que esse instrumento... Olha, eu peguei do livro tal, ele foi testado, foi validado, ele serve, só isso. Não tem por que você ficar inventando uma coisa que já está pronta. Sim. E demora pra caramba. Se você conversar com seus amigos, gente, tadinhos, eles são com o cabelo montando questionário. Ai, meu Deus. Eu prefiro pegar pronto. Sim, não, achei prático mesmo. Realmente. Não, mas então tá bom. Eu tenho que começar a escrever mais mesmo. Mas, ó, eu já vou... Posso te dar só uma sugestão? Enquanto você está lendo, você anota no papelzinho o seu problema de pesquisa e deixa do lado, porque é mais ou menos quando você vai fazer compra online. Você quer comprar meia e você, quando vê, já está procurando biquíni. Entendeu? Porque quando a gente começa a ver, vai lendo, meio que se perde. Então, anota em algum lugar seus objetivos, por exemplo, porque daí você está falando satisfação e deixar ter pets no trabalho. Você já não lê. Por mais interessante que seja, você já não lê, tá?
E aí, você vai meio que, por exemplo, aí você salva o arquivo, o artigo, abre uma planilha e você vai colocar assim, olha, o artigo da Carol. Esse artigo pode ser interessante porque tem aquilo, tá? Tem um item tal, tal, tal. Outra coisa que eu te falar é que você não precisa ler, nesse momento, o artigo inteiro, tá? Você vai ler só o resumo e ver se serve. Uhum. Palavras-chave, no resumo, não precisa ficar lendo tudo de tudo de tudo. Você vai ler tudo depois, no segundo momento, se esse artigo realmente for interessante. Se você vê que o resumo é meio enrolado, não mostra as coisas direito, pula e vai para o outro. Uhum. Certo. Não, beleza. Vai dar certo. Eu tô esperando, mas vai dar certo. Mariana, não adianta você se preocupar assim, com essas coisas, sabe? É só você fazer um pouco, não deixar acumular. Não, Uhum. né? Não precisa de muito, não. Uhum. Não, beleza, então. Eu te mandei aí mais ou menos o que eu comecei do Eu chamo de referencial. Mariana, desculpa. Desculpa, eu chamo você de Mariana porque eu tô olhando a minha gata. Minha gata tá aqui na janela e ela chama Mariana. Sério? Sério, A minha mãe desculpa. chama Mariana. Ai, Eu tô meu Deus. acostumada, o povo confundir nossos nomes, então, tranquilo. Uhum. Mas então, eu te mandei aí o que eu comecei a fazer, tipo, um esboço do referencial. E eu acredito que... Não vou pôr prazo, senão Não, eu vou é ficar mais assim, apavorada. agora, Eu vou ir agora, Carol, fazendo e te você mandando. vai baixando as coisas, vai lendo e vai colocando. A única sugestão que eu te faço, Carol, é não deixar assim, sábado eu vou fazer tudo. Não faz isso. É melhor você fazer um pouquinho por dia, porque é o tipo de leitura que é densa e você não tem Uhum. costume de ler artigo científico, entendeu? Aham. Aí você joga fora muitas horas, porque chega uma hora que a cabeça para de pensar. Para de pensar, eu sei. Entendeu? Faz um pouquinho por dia. Tipo assim, olha, Sim. hoje eu vou procurar satisfação em gênero. Hoje eu vou procurar satisfação e idade. Assim, elenca um pouquinho por dia e assim, acabou, acabou. É melhor você fazer assim do que você inventar de fazer tudo triturar no sábado e domingo, porque não é assim, você não produz, você não rende, tá? Aham, sim. Não, eu sei como é que é. Mas eu acho que por enquanto é só. Hoje foi mais para eu me manter em dia É, com você. não tem problema. Se você precisar ter esses encontros só, às vezes a gente fica confuso. Se você precisar Uhum, se encontrar por nenhum motivo específico, só para você se recentrar, para mim também não tem problema nenhum, tá? O que uhum, funcionar para você, tá. funciona para mim. Não, tá bom então. Obrigada, tá? Imagina, ó, você se cuida, viu? Tá bom, Se não pode tem problema, deixar. você me fala, tá? Tá bom, obrigada. Imagina, ó, vou te mandar o Beijo. link daqui a pouco, tá? Tá bom. Então, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.